Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, hoje o assunto que eu escolhi para abordar aqui com vocês é sobre trabalho de conclusão de curso, ou mais conhecido TCC, ou então o sofrimento dos alunos da graduação. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane Nagatti, eu sou cirurgiã dentista, mestre e doutora na área de prótese dentária e professora universitária. Primeira coisa que a gente tem que salientar, assim, para que serve o TCC, tá? Muitos alunos, eles têm, assim, uma concepção do trabalho de conclusão de curso, que o trabalho de conclusão de curso é um sofrimento, é um negócio que eu não sei se eu vou passar, se eu não vou formar, porque isso depende para minha formatura. Mas, assim, a gente não pode ficar só pensando, assim, nas dificuldades, e sim pensar que trabalho de conclusão de curso nada mais é do que você mostrar, assim, a finalização daquilo que você começou, que foi a sua graduação. Então, pensar que você está finalizando e atingindo o seu objetivo final, que é ir para o mercado de trabalho com seu diploma. E também, assim, o trabalho de conclusão de curso, ele serve também para você aprofundar um pouco sobre o que você já viu na graduação. Muitas vezes, assim, aquilo que você tem interesse de aprender, ok? Então, assim, não pense apenas na dificuldade, tá? Sim, naquilo que o trabalho de conclusão de curso pode te proporcionar nessa etapa, ok? Quais são as normas do TCC? Muitos alunos me perguntam sobre normas do TCC. E a minha resposta é sempre assim. Cada faculdade tem uma norma. Eles não necessariamente vão seguir as normas da BNT, que é a norma que rege os trabalhos, né? Inclusive, a minha monografia da minha especialização vai ser nas normas da BNT. Mas, assim, as faculdades, eles têm já um template com as normas que você deve seguir para fazer aquele trabalho de conclusão de curso, ok? Então, assim, avaliar, assim, as normas com base na sua faculdade. Outro assunto também, sempre as faculdades variam de faculdade para faculdade. Tem lugares que você pode apresentar em dupla, tem lugares que é até em 3 pessoas, tem lugares que é individual. Então, se varia de lugar para lugar. Então, basicamente você tem que estar antenado, né, nas normas com base no que for passado para vocês, ok? Algumas universidades têm a opção de escolher orientador. Outras, é um orientador para a turma inteira. Quando você tem a opção de escolher o orientador, você escolhe aquele orientador que você tem um bom diálogo, tá? Por conta que você precisa conversar com ele. Então, não adianta só você gostar do tema. O tema é meio caminho andado, mas tem que ter um bom diálogo com o seu orientador. Então, e outra, a dupla, normalmente, assim, a dupla ou o trio, são vocês que se escolhem entre vocês. Só que, assim, muita atenção, porque muitas vezes pode acontecer de vocês não gostarem do mesmo tema. E isso é ruim, porque vocês não vão bater muito a ideia. Por exemplo, se você gosta de cirurgia e a sua dupla não suporta a cirurgia, não tem como vocês formarem duplas, mesmo sendo amigos. Então, é melhor que você tenha uma dupla que vocês gostem do tema e que se respeitem entre vocês, né, logicamente, do que você pegar uma dupla que é seu amigo, mas que não bate não bate as ideias, ok? Então, nesse ponto, assim, se você tem a opção de escolher, saiba escolher. E como que eu vou escolher um tema? Escolha um tema, assim, relevante, que você queira se aprofundar.
Na minha graduação, por exemplo, eu escolhi um tema da qual, assim, eu não tive quase durante o curso e que eu queria aprofundar. É assim que a gente tem que ir para adquirir um melhor conhecimento. E assim, sempre compartilhar com o orientador para ver o que ele acha, qual que é a opinião dele. Mas já venha com ideias assim para o seu orientador, ok? Traga sempre anotado suas dúvidas, seus questionamentos, porque assim ele vai perceber que você é um aluno que tem interesse. Você é um aluno dedicado, que você se esforça para poder entregar o melhor para o seu público, para poder finalizar com sucesso, que é a sua graduação. Como que eu vou buscar as minhas referências? Como que eu vou buscar a minha bibliografia? Muitos alunos têm muito medo quando eu falo que tem que procurar artigos em inglês. Eu confesso para vocês que é sempre importante a gente aprimorar um pouco, aprofundar um pouco mais os seus conhecimentos. Não pense só, eu não sei nem o português, vou ter que saber o inglês, vou ter que ler. A gente não pode ter preguiça, porque uma coisa que meu pai me dizia, que a área da saúde tem que estudar pro resto da vida. E é importante que a gente seja o diferencial, que é estudo. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Eu vou contar uma experiência na época que eu estava no início do meu mestrado. Quando eu saí da graduação, assim, eu saí achando que eu era super pesquisadora, já estava, assim, que eu tinha feito um monte de coisa. A única coisa que eu não tinha feito na minha graduação foi pesquisa. Isso acabou fazendo a diferença, né, na hora da minha aprovação do meu mestrado. Que eu fiz de tudo, fiz projeto de extensão, apresentei trabalho em congresso, mas eu não tinha essa experiência em pesquisa. Quando eu entrei no mestrado, eu estava na minha área, mas só que eu peguei um tema que eu não tinha tanta familiaridade. Daí eu ficava pensando, nossa, não sei nem em português o assunto, como que eu vou saber inglês? Qual a tática que eu utilizei? No início eu fui no Google Acadêmico porque eu queria apenas entender sobre o assunto, aprofundar um pouquinho, procurar revisões que me fizessem entender. Daí, alguns meses depois, uma amiga minha cedeu alguns artigos que a minha orientadora tinha cedido para a turma dela, né, da disciplina que a minha amiga cursava, sobre revisões temáticas sobre o assunto que eu estava procurando. Logicamente que era em inglês, mas eu já tinha uma base. Então, assim, já me ajudou bastante a aprimorar um pouco o meu vocabulário. Eu já conhecia alguns termos. Então, eu fui ler esses artigos. E outra dica, tá, gente? Uma coisa que eu falo para os alunos, assim, é meramente impossível ler 200 artigos por dia. Então, eu seleciono os artigos primeiro pelo título do artigo e depois eu vou no resumo do artigo. E se o artigo for interessante, eu leio completo, tá? Então, assim, é isso que eu faço. E voltando, assim, eu li as revisões, daí depois eu comecei a aprofundar. Eu via qual as referências que aqueles artigos se basearam, artigos recentes, eu ia procurar. E eu vi alguns autores que eram brasileiros, eu entrava no Lattes deles e via se tinha mais algum artigo que passou batido no meio do caminho. E depois eu ia colocando palavras-chave que eu via que poderia agregar, e assim foi tranquilo, ok? Então, assim, sempre indo em busca de outros assuntos, aprofundando de uma forma efetiva, para a gente poder melhorar o nosso vocabulário. E eu acabei aprendendo muito, assim, no meu mestrado, assim como no meu doutorado. Claro, cada um eu aprendi uma coisa diferente, então eu achava que eu sabia fazer. Hoje eu leio meu TCC daquela época. Às vezes eu falo assim, eu não acredito que eu escrevi dessa forma.
Mas, assim, que eu mudaria muita coisa, ok? Não que o meu trabalho estivesse ruim. Eu aprendi muito, tá? Então, assim, mas são coisas que a gente acaba mudando. E depois de você fazer essa busca, você vai compartilhar com o seu orientador. Daí você vai falar para ele. Você só não chega lá com ele assim, ó, aqui estão os artigos, pronto. Não, você vai ter embasamento, tá? Chega para ele falando, olha, eu achei um artigo assim, falava isso, falava aquilo. Ainda mais se você tiver em dupla, em trio, vocês podem se dividir e cada um compartilhar o que achou de diferente, ok? Então, assim, eu achei isso naquele artigo, só que tal autor discorda dele. Então, assim, chega com embasamento, tá? Não chega assim, aleatoriamente. Tenha diálogo, mostre pro seu orientador que você sabe do que você está falando, ok? Agora, escrita científica. A gente não pode utilizar jargões, assim, nem abreviações do que você, como você escreve no WhatsApp. Tipo, você escrever VC. Usar sempre a linguagem formal, ok? Quando você tá falando de alguma coisa, se você for abreviar aquilo, a primeira vez que você citar aquilo, você tem que escrever entre parênteses a abreviação para sinalizar para o leitor que você vai abreviar aquela palavra, tá? Ou aquelas palavras, né? Porque muitas vezes tem 3 palavras. Então, assim, você escreve entre parênteses, primeira vez. Não vai direto já no resumo lá colocar a abreviação, que muitas vezes a pessoa não sabe o que significa, tá? Então, assim, sempre numa linguagem formal, evite utilizar, você não pode utilizar, em hipótese alguma, na primeira pessoa, que isso não é formalidade. Então, sim, evita usar a primeira pessoa do singular, você não utiliza, ok? Nunca. E também, assim, outra coisa, muitos, assim, não sabem, mas eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês, tá? Quando a gente escreve, você tem aquela concepção, né, do inglês, que você traduziu o artigo, você achou um artigo em inglês lá, e você traduzia aquele artigo, não é por conta que o inglês, assim, quando você aprende inglês, você sabe, né, quem faz aula de inglês sabe que se a gente traduzir literalmente, vai ficar super estranho. Mas, assim, quando você traduz do inglês para o português e vai colocar no seu trabalho, no seu TCC, nunca traduza, tá? Porque isso é considerado plágio. Plágio nada mais é do que cópia daquela obra. E sempre também que você faz citações, você coloca entre parênteses. Claro que se você for fazer o TCC inteiro de citações, colocar entre parênteses, vai ficar muito chato. Não faça esse tipo de coisa, tá? De ficar colocando o trabalho inteiro, o TCC entre parênteses, que vai ficar extremamente chato. Você citou a obra inteira dos autores, não é legal. E sempre colocar a referência depois que você fez a sua obra, a sua revisão de literatura ou o seu trabalho, sempre colocar a referência da pessoa, tá? Dos autores, porque para saber e seguindo as normas. Não pode só falar, mesmo que você mudou as palavras, você tem que citar de onde você tirou, porque você não tirou da sua cabeça, não pode tirar da sua interpretação, do seu imaginário. É de você, ok? Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que gostem do vídeo. Dúvidas, sugestões, me escrevam por aqui por direct, tá? No próximo vídeo eu pretendo trazer alguma coisa dos diferentes tipos de TCC, que você pode desenvolver, revisão de literatura, relato de caso clínico, as suas diferenças, peculiaridades, ok? Um beijo.